Sempre as senhoras. Primeiro as senhoras, certo? Obrigada. Dárcia, podes te apresentar? Tens 1 a 2 minutos para apresentar, então. Quem é a Dárcia? Ok. Primeiramente, boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez a esta live. Que seja uma bênção para todos nós. Eu Amém. sou a Dárcia Ferreira, Dárcia Rodrigues Ferreira. Sou angolana, tenho 29 anos, vivo na Namíbia já há mais de 10 anos. Sou mãe, sou esposa, sou empreendedora. Boa. E também sou formada em gestão de finanças, não trabalho na área, mas a minha formação tem ajudado bastante a contribuir na área que eu decidi investir, que é empreendedorismo. Eh, Sou líder também de grupo de protocolos na igreja em que eu faço parte. E, enfim, não sei se me estou esquecendo de alguma coisa, mas acredito que isso é Mas tudo. pronto, depois com o tempo vais conseguir falar tudo, também de acordo às perguntas, como responder, acredito que vais conseguir falar tudo. Certo, Exatamente. certo. Sim. Luís, boa Bom, noite, Luís. boa noite, saudações acadêmicas às senhoras aqui presentes e para quem está do outro lado e quem nos ouve. Bom, o Luís é um jovem angolano de 27 anos de idade, residente em Portugal há 8 anos, não é? Que começou os seus estudos primários em Angola, terra natal, não é? Naturalmente, mais precisamente no distrito da Maianga, no Colégio Progresso. Após a conclusão dos estudos primários, avancei para o secundário, no Colégio Jacimar, dentro ainda do mesmo distrito, no bairro Alvalade, bairro Militar, precisamente. E após a conclusão da licença, do ensino secundário, tive uma passagem curta de um único semestre na Universidade Metodista, de onde eu estava a tirar o curso de Direito. Mais tardar, em virtude de uma infelicidade, se assim posso considerar, não é? Atendendo uma questão de um quadro clínico delicado, acabei por vir para Portugal em condições muito, 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 muito Luís, débeis, Luís, certo? Não vou, exatamente, não vou, exatamente. E de onde, não é, em 2020, ingresso para a faculdade nova, não é? Ciências Sociais e Humanas, em Lisboa. Tirei o curso em Ciência Política e Relações Internacionais. Licenciei-me, já precisamente, vou a caminho de 3 anos já, licenciado. Para além da licenciatura, tenho outros cursos de especialização, não é? Em antropologia política, em diplomacia medieval e contemporânea. Recentemente concluí um outro em estudos avançados de geopolítica e, para breve, não é? Já logo no princípio do próximo ano, tenho mais em carteira outros, mas não vou adiantar tanto, não é? Pronto, espero que pelo menos tenham conseguido perceber-me. E este é o Luís. estamos a ver que teremos muita conversa aqui. Sem Certo. dúvida. Muita conversa, certo? Eu vou começar então com as perguntas. Muito boa noite para quem está a entrar agora. Estamos na live, a primeira edição da live daqui do Reiki MTU. Temos o Luís, que está em Portugal há 8 anos, a Dasha, que está na Namíbia há 10 anos, não é? Eles já fizeram aqui a apresentação. Boa noite, DJ Aranha. Exatamente. Olá, Júlio Bernas. Olá, pessoal. O Júlio Bernas escreveu. Olá, pessoal. Olá, Júlio Bernas. Olá, Castro. Muito boa noite. Certo, eu vou começar então com as primeiras perguntas. E a pergunta é: por que então os nossos convidados decidiram sair da terra natal? Por que saíram de Angola? Não sei se o Luís quer responder. Primeiro vamos dar prioridade à Não, Dácia. prioridade a Darcy, acho que À é. Dácia, certo? Não, Exato. estejam à vontade, por favor. Uhum. Certo. Dárcia, por que então saiu de Angola? Porque saiu do teu país, onde nasceste, onde cresceste, da terra-mãe? É como se tivesse saído da casa dos teus pais. Juro, não teria definição melhor que esta. Exatamente. Sair da casa dos teus pais. Olha, teu então nos assistir de Moçambique. Moçambique, muito boa noite, muito obrigada. Castro, estado de Moçambique, muito bem. Dárcia, por que então sair da terra-mãe, da casa dos pais? Certo. A princípio, decidi sair para fazer a minha formação acadêmica
decidi sair de Angola para estudar, né? Certo. Pensei que fosse fazer apenas o inglês, mas com o decorrer das coisas, graças a Deus, eu e os meus pais pensamos e achamos por bem que eu podia ficar assim para terminar também a minha formação na universidade. Certo. Sim, depois do curso de inglês, ingressei então na Universidade IUM, Universidade Internacional de Gestão, e fiz o curso de Gestão de Finanças. Quis fazer muito contabilidade, mas digo que infelizmente, porque aqui na Namíbia, para tu entrares e fazeres um curso, precisas ter um número elevado de pontos. Cada curso tem o seu ponto. E para contabilidade, eu não tinha o curso, não tinha a quantidade de pontos que eu precisava para fazer o curso de contabilidade, só o de finanças. E como é muito parecido, as disciplinas são as mesmas, Sim, então, é parecido. Tem quase as mesmas disciplinas. sim, sim. Entrei para o curso de gestão e finanças. ahm, Basicamente foi isso. Eu vim para aqui para estudar. A princípio foi para estudar, por isso é que deixou a terra-mãe. Sim, sim, sim. Exatamente. Luís, por que deixar então Angola? Bom, tal e qual como adiantei um bocadinho já logo na parte introdutória, foi em virtude de um quadro clínico bastante delicado, não é? Como frisei, isto aconteceu tudo em 2016. Estava eu a fazer o primeiro semestre na Universidade Metodista, quando no início da segunda metade do ano de 2016 tive umas complicações relacionadas ao fórum, não é? Sanguíneo oncológico, precisamente. E por conta disso fui submetido a um tratamento, isto na clínica Girassol, que depois ele acabou por prolongar-se, dada já um erro de diagnóstico, e vou depois explicar mais à frente porquê, qual foi o erro. Em virtude disto, acabei por ficar de junho de 2016 acamado até o princípio de janeiro de 2017, no dia 1. Isto é, passei até a quadra festiva, todas as festividades, acamado e tudo mais. Acabei por... Pronto, a família acabou por reunir condições, não é? Daí, então, tiraram-me de Angola, viemos para aqui. Recebido aqui, em Portugal, foi-me dado um diagnóstico totalmente diferente daquilo que se perspectivava. Em Angola, aquilo que o quadro que lá era o quadro clínico do qual diziam era que eu estava com leucemia no sangue, mas nunca foi nada disso. Cá em Portugal, aquilo que foi dito é que eu encontrava-me com um CMV, uma virose na corrente sanguínea, e que deu-se o devido tratamento e posteriormente eliminou-se a bactéria da corrente sanguínea. Só que, em virtude do tratamento que eu cheguei a receber lá em Angola, tanto é que eu fiz um ciclo de quimioterapia em Luanda, tive várias complicações, né, dentro daquilo que tem a ver com as células e tudo mais, como acredito eu que as meninas sabem, a quimioterapia é um tratamento bastante agressivo, destrói tanto as células boas como as más, não é? E, portanto, foi um período muito delicado. Só para vocês terem uma ideia, eu cheguei cá a pesar 27 quilos. Eu não andava, sim, eu não andava, perdi a sensibilidade dos músculos. Foi um período muito, muito difícil. Eu fiquei acamado quase um ano mesmo. Meu Deus. Exato. Luís é um milagre. Exato. Aquilo foi realização de várias fisioterapias para voltar a restabelecer-me, a devolver alguma autonomia também, para que eu pudesse voltar à minha vida, não é? E, portanto, cá em Portugal, foi este o diagnóstico e eliminou-se a tal bactéria. Em abril de 2017, melhorei, não é? Foi em virtude daquilo que também era o apoio familiar que eu sempre tive, não vou negar. Tive aqui amigos que também com os quais eu já havia conhecido e já havia estudado em Luanda. Serviram, exato, serviram de um vencedor. Serviram de um grande amparo para mim, não é? E tive ainda outras complicações do fórum psicológico, um bocadinho
posso dizer, um quadro pré-depressivo, porque imaginem vocês um jovem acabado de completar 18 anos de idade, sempre teve à disposição a sua autonomia no que toca à realização das suas tarefas, sempre pratiquei desporto, treinava, sempre treinei artes marciais e tudo mais. Então foi um período muito, muito difícil da minha vida e por recomendações médicas, tive mesmo de permanecer por cá por 2 anos, era aquilo que se perspectivava. Isto é, já não contando o ano de 2017 em que eu cheguei, mas isto é 2018 e 2019, que eram os anos ideais, recomendados pelos médicos que eu devesse cá permanecer em monitoramento. E em 2020, ainda no ano de 2019, em setembro, ingresso para a faculdade. Entro como aluno externo, não é? Realizo apenas algumas cadeiras, porque fruto da indecisão entre ficar cá exato, e eventualmente regressar a Luanda para pegar outras coisas, então isto gerou aqui um período muito atabalhoado, mas lá consegui. Em 2020 ingresso para a faculdade de forma efetiva. Foi um primeiro ano muito, muito difícil. Acredito eu que a Darcia, pronto, não fez estudos cá, mas a Darcia acredito eu tenho total noção do quão difícil é, tendo em conta a nossa realidade. O ensino em Angola é diferente. Temos ainda muitos desafios no que toca ao setor da educação, mas pronto, com muito esforço, dedicação, alterei drasticamente a minha rotina. Ia muito cedo para a faculdade, estudava imenso, incansavelmente, e ainda num período, pronto, que também encontrava-me em recuperação, não é? Graças a Deus, consegui, com muito esforço, dedicação, a partir do segundo ano do curso de licenciatura, isto é em 2021, começo então a fazer aquilo que chamam os ingleses, né, o game change. Comecei a dar a volta por cima, comecei a perceber melhor, a integrar-me, a perceber como é que é o método de ensino português, e graças a Deus consegui concluir a minha licenciatura em 2023 com excelência. Dali para frente foi só especializações, porque também quando comecei o curso, confesso que não tinha tanta paixão, não é, pelo curso. Cultivei, foram determinadas cadeiras que cativaram o meu interesse em ciência política. Acredito que a Luli conhece-me um bocadinho e sabe que eu sempre fui muito mais ligado ao futebol, sempre fui mais ligado à bola e tal. Mas, pronto, foram disciplinas exclusivas mesmo, que cativaram o meu interesse na área. E dali para frente eu tomei então a decisão, não é? Avoquei para mim os objetivos de que era isto, não é? Era a academia, para aquilo que eu realmente fui feito. Consegui concluir, não é? Depois tive um programa também de estágios, né, de apoio em virtude de um amigo português que apresentou-me. Dali para frente, graças a Deus, foi tudo correndo muitíssimo bem e acabei por permanecer cá até os dias de hoje, né, que correm. E pronto, na prática é isso, não vou também monopolizar muito a conversa, é só para elucidar quem está do outro lado e a vocês. Sim. Exatamente, e cá estamos, graças a Deus muitíssimo bem. Amém, amém. A gozar na plenitude da minha saúde e com imensas saudades de Angola. Vamos ver o que é que nos reserva nos próximos tempos. Exato. O Kevin disse que em 2016 ainda fizeram o último jogo, isso na Zona Verde. Exatamente. Exato. Certo. Certo. Luís, a tua história é um milagre, posso dizer, és mesmo um vencedor, porque é verdade. És um vencedor, é mesmo um vencedor. Pronto, é que a história do Luís deixa a pessoa assim. Sem palavras. Exatamente. Só esse tipo de história que te faz acreditar que Deus realmente existe e quanto é bom confiar nele, que no final as coisas realmente dão certo. Quando tu pensas que está perdido, ele vem te mostrar: estou aqui. Exatamente. Estou contigo e posso resolver. Exatamente. É verdade. Vamos então à nossa pergunta. Entrou agora a I.M. Nazarete. Entrou também a Mr. Dias. Olá, boa noite. Estamos a falar de um tema bastante pertinente. Lá fora, será que é melhor?
Não. Vamos ver. Eu disse, Deus é bom o tempo todo, realmente, Deus é bom o tempo todo. Muito bom mesmo o tempo todo. Infinitamente, Deus é muito bom. Amém. Com Amém. toda a certeza. Exatamente. Então, quando saíram daqui de Angola, o que mais vos surpreendeu quando chegaram no outro país? Darcia, o que te surpreendeu quando chegaste na Namíbia? A organização é muito organizado. É que é de uma diferença brusca mesmo. Realmente, eu pelo menos, os meus pais viviam no Morro Bento e eu estava habituada com muita agitação, muito barulho, independentemente da hora. E quando eu cheguei aqui não era igual, apesar de que esse é o ambiente que eu gosto, de muito silêncio. Acredito que isso também fez com que eu me adaptasse tão bem a esse país, né? Se assim posso dizer, porque tem hora determinada para tudo, para venda de álcool, para fazeres barulho, tem hora determinada para tudo. Tu não pode simplesmente fazer o que te dá na telha, não. Não é permitido isso. Acredito que as regras que eles têm ajudam com que o país desenvolva tão bem. A Exatamente. organização, o lixo, não tem, o lixo na rua não é como a gente está habituado a qualquer lugar, é só jogar o lixo, pronto, já está. É, e infelizmente o lixo faz com que as pessoas apanhem muitas doenças. Se calhar é por isso que o nosso país está tão mal em termos de doenças. Hoje em dia, você vê diagnósticos que não existiam antes, pelo menos para mim. Eu Exatamente. fico chocada com a quantidade de pessoas que vêm para aqui fazer consultas e você vê, são coisas, pegam as doenças por coisas básicas que poderíamos ter evitado. E, acho que isso foi uma das coisas que me surpreendeu muito. A organização, limpeza, é tudo muito no seu devido lugar. E como é algo que eu gosto, me senti muito bem. Exatamente. Não, mas é, A percebo. língua também, né? A Não, a língua. organização da Namíbia é surreal. E olha que é um país africano, graças a Deus, Sim. para nós Uhum. na Europa, para nós distante, é em África, é um país bastante organizado. Eu já estive por acaso em Namíbia e consegui notar, não tem buracos na estrada, é incrível. E olha que eu Sim, estive um sim, tempo sim. no. Eu Nós temos, estive. às vezes, quando chove, né? Sim, A chuva cria buracos. Mas vou dizer, em menos de uma semana consertam aquilo exato. rápido. Tem uma eficiência em resolver os problemas do país que é mesmo de invejar. Infelizmente, gostaria que no meu país também fosse assim. Acredito que evitaria muita coisa. E a Exatamente. língua também, porque eu sempre quis muito falar uma língua diferente da minha. Acho que eu vim mais ansiosa até pela língua do que para fazer Pelo outras inglês, coisas. exatamente. Sim, sim. Vim mais ansiosa para fazer o inglês, para aprender uma nova língua do que para fazer outras coisas, ou até mesmo conhecer o país em si. Exatamente. Eu, por acaso, estive em Namíbia. E olha que eu estive em Namíbia, não na capital, eu estive no Fundo. E mesmo assim, eu me surpreendi com a organização. Eu estava em casa da minha tia e eu estava a passar. Tia tem uma casa assim, que é casa chapa, casa de chapa, posso assim dizer. Vocês acreditam que lá Sim. na casa de chapa tem energia? Tem energia elétrica. Tem Tem energia elétrica, energia, tem água, água tudo. corrente. Normal. Sim. Eu passei, eu vi uma lâmpada, isso é estranho, como assim? Como assim tem água corrente? Tem uma casa de chapa. Ô Luiz, aquilo é uma casa totalmente de chapas. Assim, e Uhum. tem Aham, água aham, sim. corrente, Realmente. tem energia Uhum. elétrica, tem tudo. Eu Yeah. digo, sério? Epá, Aham. é outro nível. É uma organização que, para nós que estamos habituados a uma outra realidade, é mesmo chocante. Exato. É. Exatamente. Sim, porque É. aqui até as nossas, essas músicas aqui nos bairros, eu vi muito tempo na Filda, e na Uhum. Filda tem um outro lado, que é outro Uhum. lado que é um bairro que chama-se Vila da Mata. Aí não corre água, não tem energia elétrica, tu passas por aí e é perto da cidade. Aí é perto da cidade, aquilo é Cazenga, não é? Mas pronto, é perto da Sim, é cidade. próximo, Não exato. tem É energia uma zona elétrica, não tem água corrente, a pessoa fica tipo, e então? Mas pronto, Luís, o que é que te surpreendeu quando chegaste? Mas tu chegaste em um momento muito delicado, então não exato, não, não conseguiste vou, exato, observar não muita estive coisa. lá, exato. A tua maior preocupação era a recuperação, é verdade. Mas pronto, depois do tempo, depois que andas a observar, tu ficas tipo, uau, é totalmente Uhum. diferente. Bom, fora a questão, tal e qual como frisou a Dárcia, não é? Fora a questão organizacional, do ponto de vista infraestrutural e tal, eu creio que
das coisas que mais captaram a minha atenção tem que ver no tratamento e o acesso aos serviços públicos, posso Ah, assim dizer. olha, Exatamente. A paciência que os servidores públicos portugueses têm, não é? É algo que, pronto, em Angola podemos dizer que é algo que sempre gerou um irritante entre o utente e o servidor público. Epá, sempre foi uma questão exatamente. muito, muito delicada. Exato. E, posteriormente, o fervor académico, a que os portugueses aqui doam-se de verdade, né, aos estudos, é um facto. Apesar dos desafios estruturais que estão subjacentes no sistema de ensino português, o sistema educacional, mas ainda assim é algo que captou mesmo a minha atenção, o interesse. Epá, o ambiente acadêmico é, pronto, digo mesmo, tudo para mim, é algo que chamou mesmo a atenção pela forma como muitos deles viviam. Só para vocês terem uma ideia, já houve duas vezes, por duas vezes mesmo, em que eu dormi na faculdade. Não, não dormi literalmente, mas passámos a noite com colegas. Foi uma experiência muito enriquecedora. Nunca em Angola havia passado por algo assim. Então aquilo captou mesmo a minha atenção e, de certo modo, eu senti-me muitíssimo motivado para também conseguir impor-me, não é? Uma vez que há sempre esse estereotipo, não é? De que os angolanos, geralmente, sempre houve. Atualmente, eu posso dizer que já há uma mudança de paradigma, mas na altura em que eu cá cheguei, havia um certo estereotipo de que os angolanos não são lá tão dedicados e tal. Claro que. Preconceito, sim. Exatamente, exatamente. Existe isso aqui Não também. gostam de Uhum. estudar. Exatamente. Então, eu senti-me com o peso da responsabilidade de ir na contramão desta percepção, não é? Porque eu digo que não é verdade. Eu estei com muitos amigos angolanos e também outros africanos, né, cabo-verdianos e tal, e eu pude ver na prática a qualidade, não é? O empenho de muitos deles e remeteu-me à reflexão de que o nosso país de facto só precisa mesmo de uma aposta séria e real na educação, Sim, porque de onde nós viemos, eu tenho a certeza que tem muitos mais jovens talentosos e com mesmo. enormes capacidades e que de facto só precisam que tenhamos, não é, que nos seja providenciado o acesso e que tenhamos um sistema de ensino Mais funcional. estruturada. Exatamente, Sim. exatamente, porque tem muito a ver também com isto, acredito que é a base. Base. Os padrões europeus já são muito para frente, é uma coisa que temos que reconhecer, ainda falta-nos imenso. Mas, bom, foram estas coisas que mais captaram a minha atenção, não é? De forma, como é que eu posso dizer, incipiente, não é? Foram estes aspectos que captaram mesmo a minha atenção e daí também foi fácil, não é? Porque já sentia, se for a questão da língua, né? Havia também núcleo de estudantes africanos na faculdade e que facilitavam a integração dos africanos que vinham, né? Não só africanos dos países lusófonos, né? Mas que de outras regiões do continente, não é? E de facto foi algo muito revitalizador para mim, se assim posso dizer. E pronto, facilitou bastante o meu interesse pela área. E dali foi só, como dizem os brasileiros, ladeira abaixo. Exatamente. Certo. Dárcia, tu chegaste em um país que fala uma língua completamente diferente da tua. Quando foste para Namíbia, sabias falar inglês ou tiveste que aprender? Não, infelizmente não sabia falar mesmo nada. Não sabia. Sabia algumas coisas de verbo o verbo to do, to be, que aprendia mesmo Que aprendemos na escola. na escola onde eu fiz o meu ensino médio, mas quando eu cheguei aqui eu entendi que aquilo não era inglês. A É, minha é cabeça, aquele inglês básico que colocamos no currículo. Inglês básico. sim, mas olha, eu acho que tu sabes quando tu chegas num sítio e das conta que tu não sabes nada. Eu Exatamente. fiquei Eu assim, passei por quando vim com a cheguei, passei esperança de pela que mesma sabia situação. alguma coisa, mas entendi que afinal não sabia nada. E eles aqui, eles falam muito bem sobre a educação de Portugal, que eu fui me lembrando também de algumas coisas que eu já vivi aqui.
graças a Deus aqui também na Namíbia, eles apostam muito na Sim, realmente. formação. Sim. Muito, muito A mesmo. formação acadêmica é Muito. algo que eles, como é que eu posso dizer? É como se Vibram fosse um muito por dom. isso. Sim, as pessoas entram para estudar como uma meta. Eu quero alcançar isso. Vou dizer, imaginem um casal que casou e aí querem ter uma casa, por exemplo, querem ter um filho. As pessoas estudam mesmo com uma garra que te impulsiona. Se você não se sentir contaminado por essa energia de querer estudar, epa, não sei mais o que pode te motivar, porque os meus colegas namibianos, eles, estás a ver de chinelas havaianas, eles vão para a escola de chinelas havaianas, eles não se importam com a aparência física. Não se importam do cabelo tá mal, da roupa tá mal. O importante para eles é estar lá e Estudar, aprender alguma exatamente. coisa. Enquanto que nós acredito que isso também faz com que eles tenham uma outra opinião sobre nós quanto ao esforço para a nossa formação acadêmica, porque nós angolanos, querendo ou não, nós somos muito vaidosos. Nós não Muito, vamos, nós não, nós muito, vamos para a muito. escola, nós não vamos para a escola de Havaianas, independentemente de qual seja a tua situação, você vai querer estar sempre bem apresentado. Mas eu aprendi aqui com eles que a apresentação física não é tudo. É. Muito mais do que a apresentação física, é mesmo a tua dedicação e esforço para querer estar aí naquela sala de aulas, aprender alguma coisa. E eles não são muito friendly, não são muito amigáveis, mas pelo menos te ensinam que o que é certo, o que é errado é errado. Também tem, também quanto à saúde, também, graças a Deus, tem um sistema muito, mas muito bom. Olha, quanto à Infelizmente, saúde, não somos. não esquece de Infelizmente, dizer, mas quanto à saúde, nota mil. Porque eu, por acaso, yeah. tenho minha mãe que está ali, por questões mesmo de saúde, porque, pá, hospital público, meu Deus, eu fui para lá e fiz algumas consultas. Ô, Luís, eu paguei, acho, deixa eu ver, acho que convertido em quase eu devo ter gastado, acho que uns 10 mil, 6 mil ou 10 mil. Mais do Sim. que isso, não. E olha, eu fiz as consultas, Tá no fiz os caminho. exames todos, tive Certo. que ver a medicação, tudo. Tu não podes sair ali sem nenhuma medicação, sem nenhum exame, Yeah. tu fazes tudo. Sim. E olha o dinheiro que pagas. E é hospital público. E olha que eu só paguei porque eu sou estrangeira. Porque eu sou Sim, estrangeira, se tens que fosse pagar uma cota e tudo mais. certo, certo. Eles, infelizmente, não são muito simpáticos conosco, angolanos, acredito por algumas experiências que eles já tiveram, que alguns Exatamente. de nós, que infelizmente alguns de nós, quando vão para o novo, em vez de sermos mais humildes, queremos mostrar que Mostrar que somos mais. Então, sim, então isso de alguma forma gerou uma insatisfação por parte deles, que eles agora generalizam muito isso. Se tu vais para um certo. lugar público e saberem que tu és angolano, o tratamento muda. Tanto é que eu e a minha família, quando a gente vai para um lugar público, a gente prefere não falar português, que é para evitar sermos maltratados, né? Independentemente do qual seja o local. Essa é a maneira que nós achamos de nos prevenir disso, porque quando descobrem que tu és angolano mesmo, pá, você vê que o tratamento mesmo é É diferente. diferente. Sim, Sim. já teve muitas histórias ali tristes também de angolanos e tudo mais, mas no concerne à Namíbia, eu só tenho a agradecer por minha causa, também por causa da minha mãe. A minha mãe está ali, está a ser muito bem cuidada, porque a minha mãe ela é hipertensa, e você sabe que hipertenso tem que tomar os comprimidos todos os Tem que, dias e sim, tudo mais. todos E os aqui nós estamos a gastar sempre um valor de dinheiro e tudo mais, as consultas, se for no exame público, não, se for em hospitais públicos, não tem como, temos que gastar dinheiro em clínicas, então para evitar isso é melhor viajar, que fica muito mais fácil, praticamente de graça, posso assim dizer. Porque sim, os comprimidos todos não pagam nada, só de quando em vez é que vai pagar uma taxazinha, mas é um valor que é um mínimo. valor, que nem conseguimos considerar aquilo um valor. Sim, Comparando o que nós já gastamos aqui em Angola, não conseguimos comparar o valor, sendo que ela tem os comprimidos todos de graça, então para nós, Namíbia, em termos de saúde, nota mil. Nota mil mesmo. É. Certo, Darcia, é um país diferente, tu foste, não sabia falar inglês. A maior dificuldade que encontraste, tão logo chegaste, foi essa, o fator de não saberes falar inglês ou tiveste uma outra dificuldade? não, foi Logo no mesmo só por causa, sim, foi mesmo só por causa da língua, mas como eu
tive o apoio de muita gente, encontrei muita gente que já falava inglês, as pessoas que lidavam comigo todas falavam inglês. E também tive alguns amigos namibianos, porque para tu aprenderes a língua, tu não pode estar muito tempo em contato com quem não fala aquela língua que tu queres aprender. Exatamente. Dificulta muito, porque automaticamente tu vais ter que, em vez de aprenderes ou praticares aquilo que tu queres aprender, vais estar Vai estar a rebelde falar a falar português. sempre. Sim, basta a falar sempre a tua língua. Então, quando eu entrei para o curso de inglês, eu procurei me conectar com pessoas que já falavam inglês, com namibianos especialmente, porque nós, estrangeiros e os natos, temos uma forma diferente de falar a língua. Então, o nato que já fala te ensina você até, como que eu vou dizer, as manhas deles. Porque existem algumas palavras que é só deles. É como nós temos as nossas gírias, os calões e tudo mais. E às Exatamente. vezes essas palavras são necessárias mesmo para tu lidares com qualquer tipo de pessoa, no táxi, no hospital, na escola. Porque mesmo com o inglês, algumas coisas ainda no recinto escolar e eles não falam, vão lançar uma palavra ou outra que é assim difícil e você, epá, se Fica você muito não estiver complicado. atento, ficas totalmente perdido. Claro que isso também vem com o tempo e com a dedicação que você tem em querer realmente aprender aquilo, porque é como eu disse, as coisas que nós achamos que é normal falar em inglês é totalmente diferente aqui. Por exemplo, nós temos muita. Antigamente, quando alguém me perguntasse quando eu cheguei para aqui, agora alguém me perguntasse how are you, eu ia responder more or less, mas Já, tipo, mais ou menos. eu Eu aprendi, também, é mais ou tipo, menos. esse é eu aprendi que esse é o pior erro. Yeah, que existe para falar a língua, porque isso nem é sequer uma resposta real, tá sabendo? Exato. Então, essa foi a minha maior dificuldade, mas graças a Deus, por causa de quem eu tinha em minha volta e a minha dedicação, né, na minha formação acadêmica, não demorei tanto tempo assim para aprender. Graças a Deus. Uhum. Exatamente, boa, compreendemos, certo? Luís, então, qual foi a maior dificuldade que encontraste quando começaste a inserir-se no meio escolar e tudo mais, adaptar-se com o meio, tirando a parte do quadro clínico e tudo mais? Bom, posso considerar bem ainda no início, não é que é a frieza com que muitos portugueses geralmente, pronto, que caracteriza não só os portugueses, mas acredito eu que é o povo europeu, em certa medida. Cada um aqui preocupa-se com a sua vida e quando existiam, né, trabalhos em grupo, cada um também ocupava-se de ver aquilo que seria, fazer a distribuição e ver aquilo que era a sua parte dos trabalhos. E, epá, em certa medida, sentia-me um bocadinho acanhado e com saudades daquela proximidade que nos é Sim, característica. porque nós somos mais calorosos, mais. Exatamente, exatamente, exato. Era algo que sempre deixava-me um bocadinho assim mais retraído e tal. Tinha de fazer um esforço a duplicar para poder aproximar-me. Porque muitos deles, olha, por exemplo, se te cumprimentassem hoje, no dia seguinte eram capazes de te passarem e só voltar a falar contigo se tivessem que te informar algo sobre o trabalho. Yeah. Sério? Era, exato. Então era epá, uma coisa que deixava-me um bocadinho assim atabalhoado, sem Uhum. saber como proceder e tal. Foi muito difícil, tanto é que depois levou-me a pelo menos uns 2 semestres a ter de integrar-me mais com os nossos irmãos angolanos, que éramos poucos na turma. Levou-nos a organizar-nos, né, em grupos para podermos apresentar muito bem os trabalhos e tudo mais. Graças a Deus sempre correu bem. Mas quando eu também notei, né, à medida em que eu fui subindo de rendimento, eu notei que, de certo modo, eles também começavam a aproximar, notavam, não é, quem era a pessoa e tal, a maneira como organizava o pensamento para responder a determinadas questões, às intervenções na turma, e acredito eu que eu comecei a fazer uma espécie de, como é que eu posso dizer, moldar as percepções. Exatamente. Exato. E dali para frente começou a ser um pouquinho mais fácil de dialogar com muitos deles, não é? Tanto é que tínhamos encontros não só
dentro do espaço acadêmico, mas fora dele também, jantares e tudo mais. Foi um período muito, muito difícil neste aspecto, não é? Mas consegui, pelo menos, dar a volta por cima. E também não posso aqui deixar de frisar que, apesar de longe, tive, posso dizer, sorte não diria, mas o privilégio de ter um grande amigo, o Mauro, que acredito eu que a Luli conhece muito bem, o Mauro Daniel Paim, e que ele, por aqui pronto, tínhamos a diferença de 1 ano, mas ele já era dotado de mais experiência no que toca à vivência sozinho ou no estrangeiro, distante da família, se assim posso dizer. E facilitou bastante de modos a mitigar ou abrandar o sentimento de saudades, porque já tinha alguém que já estava aqui a conseguir marcar passos significativos e foi sempre apoiando-me, dizendo-me, olha, faz assim, os professores aqui gostam disso assim e tal. E como um bom amigo, né, como se costuma dizer, inteligente é aquele que quando vê que algo é benéfico para si, tem de correr atrás e ir em busca. E os melhores exemplos são para serem copiados. Certo. Graças a Deus, exatamente, graças a Deus, fui com muito apoio dele. Graças a Deus as coisas começaram a melhorar e tudo mais. Comecei a integrar-me e depois dali, olha, posso dizer que não tive mais nenhum dissabor. Vou mesmo ser franco, não tive mais nenhum dissabor no campo académico, nenhum. E pronto, posso dizer que este país acolheu-me, não é? Sobretudo a comunidade académica acolheu-me bem, não tenho mesmo grandes queixas, fora os desafios de integração no começo, mas não tenho mesmo grandes queixas, posso assim dizer. Exatamente. Uhum. Eu vou fazer uma pergunta bastante pertinente no que concerne à formação. A formação e trabalho também. Sabemos que o Luís é formado, certo? Certo. A Dácia também é formada. Eu sei, viver fora do país é tudo bem melhor, é verdade. Temos essa infraestrutura super boa, temos a questão de saúde ótima, mas fora do país é possível, depois da formação acadêmica, caso seja possível, com qual facilidade podemos assim falar, ingressar para a área do trabalho, ingressar para o trabalho dentro da área de formação? Bom, pronto, vou permitir que a Dárcia primeiro aborde. Podes, Dárcia? Posso. Pode sim, Dárcia. Existe uma lei aqui em que prioriza o nato. Eles vivem na base de primeiro nato, segundo nato, terceiro o nato, independentemente de qual seja a situação. Lembra primeiro o angolano, depois o angolano, terceiro... Não, primeiro o angolano, segundo angolano, terceiro angolano, restante para as suas terras. Exatamente, continua. Certo. Eles têm muito essa política. E para uma empresa contactar ou contratar um estrangeiro, a empresa precisa justificar o porquê que está a contratar esse estrangeiro e o que esse estrangeiro faz que o nato não faz. Após uma análise geral e aprovação por parte do Ministério da Imigração, aí sim é que tu podes trabalhar. Mas esse processo todo não é fácil. Contam-se nos dedos as pessoas que conseguiram passar por esse processo e tu não podes ficar, vamos dizer, 10 anos com o visto de trabalho. Tu tens só alguns anos. A menos que tu sejas, por exemplo, tu crias a tua empresa, sejas o dono, mas a empresa, 90% dos trabalhadores da empresa precisam exatamente ser natos. A tua empresa tem que contribuir para o desenvolvimento do país, e não tipo você vir com a tua delegação e colocar aqui como se nada fosse um ou outro namibiano, isso não. Eles não trabalham assim. E para mim, essa é a maior dificuldade para nós, como estrangeiros, conseguimos ingressar na nossa área de formação, conseguir trabalhar exatamente na nossa área de formação, porque eles vão estar sempre a priorizar o nato. E quando uma empresa te contacta, eu já tive essa experiência de ser contratada por
acredito que 2 ou 3 empresas, em que eu comecei a trabalhar, mas depois de um tempo, por questões legais e fiscais, eu tive que sair porque o gerente, imaginamos, com toda a razão, ele não vai querer ter um estresse com a Exatamente. imigração, Problemas com fiscalização exatamente. comigo, porque quer tanto que você faz parte da empresa dele. Para ele, o meu último gerente, ele me explicou, Dácia, eu gosto muito de ti, mas infelizmente a empresa não ganha nada com isso. É um desgaste que eles têm, que no final do dia vai ser mais prejuízo do que benefício. Então, para eu não ter esse estresse todo, vou preferir optar por contratar um nato. Fora aquelas, pelo menos as empresas que eu conheço que têm estrangeiros, é mais ou menos a empresa que o estrangeiro é o dono e que ele decidiu ajudar algumas pessoas próximas a ele, colocar lá para trabalhar, mas assim mesmo, do nada, sem familiar nenhum, conseguires um emprego na tua área de formação, a menos que seja um milagre, que é o que eu estou à espera da parte de Deus, Amém. é muito difícil mesmo. Sim. Eu, por acaso, não sabia dessa lei. Acredito que só as pessoas que vivem aqui é que sabem. Quem já procurou emprego é que sabe, porque eles, quem é dono de uma empresa sabe, vai ter que se explicar porque que está tirado da empresa. É Yeah, sim. Eita, difícil, é doloroso. é duro. É uma realidade Muito. dura. Exatamente. Quer dizer, tu Sim. estudas, tens a formação toda, mas não consegues aderir ao emprego de acordo com a tua formação, porque primeiro tem que priorizar o Sim, nacional de lá. Mas nacional, sim. são quantos nacionais? Quando é que vai chegar a tua vez? Este ano que passa, são novos formados, são novos formados. Quando é que vai chegar a tua vez? É verdade. Um desafio enorme. Só aqui mais alguns anos, quando eu também ter o meu bilhete, aí sim vou poder trabalhar como uma namibiana. Já não vou estar conseguindo representar o meu país. Ah, certo. Aí já pode estar a trabalhar quando conseguir a nacionalidade, certo? Depois de conseguir, Sim, aí consegues. É uma realidade bastante. Doloroso. é. Exatamente. É E tá, desafiante. isso não te faz pensar em voltar para o teu país? Não. Não. Já pensei, acredito, antes de casar, sim. Claro que eu pensei, porque eu me formei antes de casar. E eu muitas vezes me via um questionamento do tipo, eu poderia muito bem já ir para Angola, Trabalhar começar a minha formação, a emprego começar a dentro trabalhar na da minha área de formação. formação. Com certeza eu consegui sim alguma coisa. Mas com o passar do tempo, Deus foi me colocando em lugares e foi me trazendo ao entendimento de que nem sempre é necessário você realmente fazer parte de uma empresa. Você pode criar a tua empresa Foi e o que criar o teu fizeste. próprio, sim, criar o teu próprio mecanismo ou fonte de rendimento, porque as pessoas não vivem só na base de um salário fixo mensal. Exatamente. Sim, Exatamente. Por isso é que criaste a tua empresa e tens os empregos também empregas outras pessoas, sim, tens a tua empresa, és dona do teu. És dona da tua empresa, né? És dona da tua empresa, certo. empreendedora, então Deus sabe o que faz. Sim, Exatamente. é verdade. Então, Parabéns. o que tens Bom, a dizer sobre isso? As dificuldades, há muitas dificuldades imensas, para o consideráveis. estrangeiro conseguir Bom, um emprego, cá, não é? hum, Dentro da sua diferente, formação. diferente da realidade da Dárcia, bom, não existe uma lei, não é, naturalmente, mas eh, o nacionalismo é algo que é um fator inerente à identidade É europeia. Tá? indiscutível, certo? Exatamente, é algo que é um fator inerente. Tendo em conta que a minha área tem imensas saídas profissionais, não é? Vou procurar não universalizar, porque, pronto, isso também depende dos objetivos de cada um. Exatamente. O campo da ciência política e relações internacionais é muito vasto. Só para teres uma ideia, não é? Luli e a Darcy, só para terem uma ideia, tanto podemos fazer uma carreira a nível internacional, né? Trabalhar com instituições, organizações internacionais, as Nações Unidas, a Acnur, não é? O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Podemos também trabalhar mesmo nos bancos, também, no setor privado, bancos comerciais. Podemos trabalhar como consultores políticos, podemos ainda também ingressar para a diplomacia, não é?
a nível da carreira diplomática, para supramencionar aqui. E pronto, temos imensas saídas mesmo dentro deste campo, e eu posso dizer que aqui é muito difícil, muito difícil. Geralmente consegue-se granjear alguma possibilidade, uma oportunidade com recomendações, mediante recomendações, e se advirem de figuras, né, de pessoas que já integram ou têm um domínio de como é que funciona determinada área, muitíssimo melhor. Eu, assim que terminei, cheguei a estagiar, cheguei a ser estagiário numa empresa de consultoria externa, não é? Foi algo muito benéfico, e porque nós também temos de ter noção de algo. A licenciatura dá-nos, como diz o nome, é uma licença, não é? Atesta que nós temos competências e capacidades para abordar determinada temática, e de forma incipiente, não é? Temos autoritas, aquilo que chamam em direito, autoridade, para, de certo modo, concorrer e poder ingressar para o mercado de trabalho, e o resto adquire-se com experiência. A licenciatura não nos concede tudo, exatamente. E, tendo em conta este cenário, é necessário que também os recém-licenciados tenham honestidade intelectual e percebam que nem sempre nós vamos dar um upgrade, né? Um salto dramático para uma realidade onde comecemos exatamente, para um patamar, exatamente, onde comecemos a ver rios e rios de dinheiro. Não é assim que funciona. É necessário saber sofrer. Temos de perceber que estamos numa realidade totalmente alheia à nossa, e, como tal, temos de fazer o dobro, o triplo, não é? E poder adaptarmos-nos aos padrões de ensinos europeus, não é? Para, de certo modo, também granjearmos alguma notoriedade. E aí sim, depois de alguma experiência, com estágios e tudo mais, nós também conseguiremos olhar as coisas de outras perspectivas, não é? Mas, falando de mim particularmente, estes anos todos aqui, naturalmente eu nunca retirei os olhos de Angola, não é? Como um bom patriota que sou, eu tenho este desiderato, não é? De poder contribuir para o nosso país, tanto do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista social e eventualmente político, que é a minha área preferencial. E, portanto, eu costumo dizer que os objetivos diferem, cada um tem aquilo que são as suas metas, mas o relacionamento que nós temos com o nosso cordão umbilical é algo inexplicável. Com toda a certeza. Exatamente. Por mais que às vezes conseguimos concluir que é mais fácil conseguir o emprego dentro da tua área de formação estando no teu país, certo? Exatamente. Certo, isso sem dúvidas. A Dárcia, porque pronto, em Namíbia tem a lei, não é? E o Luís, apesar de que em Portugal não tem a lei, mas podemos dizer que tem a lei, mas de forma escondida. Exato, sentimos na pele. No sentido figurado, enquanto a Dárcia tem ali a lei bem explícita, primeiro nacional, segundo nacional, depois nacional. O Luís, lá em Portugal, é de forma figurada, né? Não é explícita, mas acontece. Eu gostava que dissessem o que a Angola vos deu que outro país não consegue vos dar. Tá bem, estamos na Namíbia, é super, estamos na Europa, é super. Mas o que a Angola vos deu que o outro país não consegue vos dar até agora? Se é que tem, né? Se não tiver, também podem dizer. Eu vou dar prioridade ao Luís dessa vez. Bom, o que a Angola me deu? Eu posso dizer princípios, acima de tudo. Não que aqui não tenha, não é? Mas eu digo que a educação de matriz, não é, africana é fundamental, porque ela prega o amor ao próximo, respeito aos mais velhos, acima de tudo. Por mais que estejamos todos a ver, não é, nesta sociedade odierna, né, moderna, estes valores a abrandarem substancialmente, ou a serem invertidos, melhor o termo, ainda assim eu posso dizer que, estando distante, eu consigo percepcionar que a educação que o país, que os mais velhos, sobretudo, consideram, é algo que vou levar para a vida toda, independentemente do lugar em que eu for,
Certo. É algo que eu não vou me conseguir mais desenraizar. E, acima de tudo, posso dizer que Angola mostrou-me que o angolano independentemente de qualquer circunstância, é alguém resiliente. Quem Exatamente. sai de Angola, Uhum. quem consegue sobreviver no nosso contexto, eu digo que está preparado Para viver em para qualquer parte desafios, do Qualquer mundo. lugar. exatamente, Isso é um desafios facto. estruturais de qualquer realidade, de Sim. qualquer. Não tenho dúvidas quanto a isso. E pronto, em É isso. suma, eu posso advogar que é isso que Angola concedeu. A resiliência, Exatamente. os princípios e Uhum. voltados acima de tudo pela africanidade. Exato. Certo. Dar-se a começar a responder, eu vou pedir só que as pessoas façam um print aqui da nossa live, marquem o canal Reiki MCU, marquem muito, partilhem para que o canal possa crescer, a página possa crescer, né? Teremos mais lives do gênero, onde vamos aprender muita coisa, vamos poder dar voz ao nosso irmão angolano que está aí fora do país, porque é necessário estar ali isolado, distante da família, dos amigos, Certo. do país, então é necessário que hajam mais lives do gênero, para eles poderem falar o que é que estão a passar, o seu ponto de vista de acordo com o desenvolvimento do nosso país e não só como vem estando no outro país. Então, façam um print, marcam a página, marquem, claro, também a Darcy, ao Luís, não é? Uhum, uhum. Marquem o canal e sigam o nosso canal porque teremos mais lives do gênero. Darcy, por favor. Bem, o que Angola me deu, que nenhum outro país vai conseguir me dar, fora o que o Luiz já disse, é a minha família. A família é a base de tudo. Podemos não ter as melhores infraestruturas, podemos não ter a melhor formação acadêmica, podemos não ter a melhor saúde, mas o que nós somos, isso é algo muito nosso. Nós somos um povo muito carinhoso, muito Sim. amoroso, independentemente de qual situação a pessoa esteja a viver. ah, Angola nos ensina que é preciso cuidar do outro. Nós, quando chegamos, por que a frieza do povo, dos outros povos nos espanta tanto? Porque nós não somos assim. Desde, desde cedo, graças aos nossos mais velhos, nós aprendemos a respeitar os mais velhos, a respeitar o próximo, a cuidar do próximo. Eu vejo que Independentemente se for familiar ou não. Atenção, os vizinhos, sim, sim, respeitar sempre os vizinhos. Independentemente, certo, basta ser mais velho, é só respeitar. sim. Uhum. Eu acho que o nosso país, graças a Deus, nos ajuda, os nossos mais velhos ajudam-nos imenso a nós criamos uma base de princípios que onde quer que a gente vá, é, não vai mudar, vai nos ajudar a nós sermos mesmo diferentes. Estamos Exatamente. num lugar e já sermos notados como pessoas diferentes de valor, de amor. E pá, já estamos num mundo tão frio que as pessoas já têm tanta coisa. Eu gostaria muito que essa leveza que nós temos fosse transmitida para todo mundo. Nós somos um povo muito leve. Até mesmo quando é para fazer alguma coisa de maldade, ainda assim a pessoa ainda tenta fazer aquilo com uma certa leveza. Sabe? Exato. Não Não, que claro, fazer mal realmente seja é bem, muito mas caloroso. sim, nós Realmente. somos muito somos um povo muito amoroso. Isso é o que eu mais sinto falta de É. Angola. De estar com as minhas pessoas, de estar com a minha família, de sentir aquele carinho, sem ser algo forçado, sem ser algo de esperar alguma coisa em troca. É para Uhum. tudo isso. Exatamente. Estamos a ficar já com pouco tempo, porque é apenas uma hora de live, já estamos em 19h57 agora. Antes de vocês Uau. darem um conselho sobre essa questão de Angola ser um povo muito caloroso, angolanos serem um povo muito caloroso, realmente, porque eu tenho uma amiga, ela é portuguesa, a Carla, por acaso, a Carla Cruz foi a primeira pessoa que eu entrevistei, não é, aqui no programa, e alguém que apoia muito, e ela contou a história de quando ela chegou cá em Angola. Ela, quando inseriu-se no mercado de trabalho e tudo mais, sempre que os colegas fossem de férias no regresso, viam-lhe dar um abraço. Olá, Carla, tudo bem? Não sei o que, ela ficava tipo, olá. Fiquei lá ficava meio, oh, mas é necessário, então, por que abraçar? Sim, Depois de um tempo, ela começou a acostumar-se. E quando ela fosse certo. para as férias em Portugal, quando voltasse, ela chegava também, olá, colega! E ela, epa, o Holanda é muito caloroso, tudo por nada é um Muito. abraço, tudo por nada Uhum. são beijinhos, tudo por nada
verdade é um ambiente, tudo mais, é que nós realmente somos muito calorosos. Diferente do europeu, do americano, nós somos realmente muito calorosos. Isso é o que nós aprendemos. Agora já nem tanto realmente, mas pronto, a nossa geração, quando mais nova, né, nós aprendemos que o vizinho é teu pai. A vizinha é tua mãe, tem que se respeitar, Igual não deu certo. ver televisão, ficar à vontade, porque Uhum. a vizinha é a tua mãe, isso nós aprendemos. Hoje em dia já nem tanto, devido a muita coisa que tinha acontecido, a violência e tudo mais, mas antigamente era assim, então nós já crescemos com isso. Então, Sim. é mais ou menos isso. Agora, infelizmente, para fechar, Uhum. simplesmente para fechar, eu gostava de pedir às pessoas que marcassem a página, fizessem print, marcassem a página, verificassem aqui o REC, MCU, seguissem a página e acompanhassem aqui as lives e tudo mais. Dárcia e Luís, vamos vos dar um minuto rápido, assim, para um conselho rápido que pudessem deixar as pessoas que pretendem emigrar. Pode começar, Dá. E um conselho bem rápido, estamos mesmo já na reta final. Certo. Gostaria de. Pode me lembrar qual é a pergunta Um conselho bem rápido da para nossa quem live? deseja emigrar. Um conselho, uma dica, algo bem rápido. Bem, o conselho que eu tenho para deixar aqui bem rapidinho é que emigrar não é bom nem é mau. A resposta não está no ser bom ou ser negativo. A resposta está na tua desenvoltura para se adaptar em qualquer lugar que você estiver. Não é um Exatamente. lugar. Olha, a palavra de Deus nos diz que onde quer que pisar a planta do vosso pé, eu vos concederei aquela terra. Amém. Então, onde quer que você esteja, já é tua, já é teu. Só basta você saber se adaptar, se descobrir quem você é, o que é que você faz, colocar em prática. Não é dormir, não é descansar, não é só mexer no telefone. O que você faz no teu dia a dia que determina aquilo que você vai ser agora, amanhã e por aí fora. Uhum. Não é sobre o lugar, é sobre você. Exatamente. Exatamente. Luís, bem rápido, bem rápido. Bom, pegando um pouco naquilo que é a esteira da Dárcia, da deixa da Dárcia, não tem que ver com o lugar, não é? Tem a ver mais conosco. Nesse sentido, aquilo que eu sempre procuro passar para quem quer vir é que leve em consideração não só os discursos que são propagandeados tanto pelas nossas comunidades que estão cá, né, e que de certo modo vão também influenciando as percepções de que cá é uma vida melhor e tudo mais. É muito duro. Todos nós, quando somos arrancados da nossa zona de conforto, deixa-nos sempre muito céticos, né, sobre aquilo que poderá ser. Mas eu costumo dizer que quem tiver a possibilidade real de emigrar, não é, com essa, sair de Angola, com condições asseguradas, sobretudo quando falamos de condições asseguradas, são os meios de subsistência, que faça com zelo e que venha exatamente. E que procure, hoje em dia a realidade está próxima ao nosso telemóvel, e que procure inteirar-se, informar-se tanto sobre a legislação, as barreiras legislativas do país em que se vai, em que destino, não é? E que acima de tudo leve em consideração que o nosso país, por mais desafios que nós temos, não é? Será sempre o nosso. Será sempre o nosso. Casa da mãe é sempre casa da mãe, não tem como. Exatamente. Tem a casa da mãe é sempre casa da mãe. Exatamente. E neste sentido, pronto, eu espero que as coisas no nosso país mudem, não é? Mudem mesmo. É isso que Deus, eu tenho pedido imenso a Deus, que Ele possa, de certo modo, aliviar um pouco e conduzir-nos para algum desenvolvimento, para também retrair, porque nós temos um país muito jovem, uma estrutura etária muito jovem. Exatamente. Tem muito jovem, para dar certo. Exato, jovens sonhadores, batalhadores e que merecem realizar-se dentro do nosso território nacional, antes de tudo. Amém. Boa. Muito obrigada, Luís. Muito obrigada, Dárcia. Essa foi a nossa primeira live aqui do canal. Pessoal, façam um print da live. Partilhem, identifiquem o canal REC MCU, que teremos muitas mais lives aqui.
Muito obrigada. Continuação de Muito uma obrigado. boa noite. E aqui é o Rei I Can See You. Muito obrigada para quem está nos acompanhando. Vou fazer aqui um print Uhum. para depois repostar e identificar. O Luís colocou a mão aqui. Muito obrigada. Muito Muito obrigada. obrigado. Obrigada. A continuação de uma Um boa noite. prazer ser conhecida, Darcia Lulis. Deixa eu ver como é que eu faço aqui para guardar a live. Uhum. Sim.